Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tony, ao meu lado tem a Laura e o Rich, e o nosso convidado da semana é o Fábio Silvério, o Fagulho, do Twitter. E hoje analisaremos a segunda semana do BBB 23. Bem-vindo, Fábio. Faz uma apresentação sua aí, para quem não te conhece. Opa, obrigado por estarem me recebendo aqui. Meu nome é Fábio, eu sou jornalista, eu cubro TV há um tempinho já. Fazia, cobria streaming, etc. E agora, mas eu sempre fui do reality, então eu sempre acompanhei BBB desde sempre, desde, sei lá, 2007. E estamos aí para falar de reality também com vocês. Muito bom. Gente, vamos começar então essa semana que aconteceu bastante coisa. Primeiro, não podemos deixar de mencionar Dr. Fred voltando do quarto secreto, dentro do carro lá da prova da Chevrolet. O que vocês acharam, gente, dessa volta triunfal? Eu quero dizer que foi uma canetada minha e a Laura tá de prova que eu tuitei dizendo: Uhum. imagina se o Fred volta dentro do carro da prova. E ele voltou. Então, Boninho está lendo a gente. Boninho, lê, Boninho. Então, Boninho, lê minhas outras dicas que tá lá. A volta dele foi muito boa. Ele entregou o surto que a gente esperava com aquela volta dele. Então, pra mim, foi reality TV, reality gold, como a gente gosta de falar. Porque foi puro entretenimento. Ele voltando, foi surtado. Gente, o príncipe coroado voltou. Sabe? Só ele pra dizer essas coisas. Então, Sim. pra mim, foi uma coisa. Foi um momento. Ele é o momento, né? No palco montado pelo público, ele não pode estar em primeiro lugar, mas ele primeiro está em entretenimento puro e a volta dele foi simplesmente maravilhosa. Ah, eu amei também, achei super divertido. O Luiz realmente comentou na hora, eu achei muito engraçado. Na mesma hora eu falei que o Boninho tava vendo, né? Mas eu achei, assim, legal também, que eu acho que o que surpreende, as pessoas já falaram assim, que não surpreende mais ter quarto secreto hoje em dia. Mas eu acho que como foi a primeira eliminação, surpreendeu, assim. Uhum. Porque, né, nunca teve logo, assim, de cara. Mas eu acho que foi muito divertido na hora, deu pra ver as pessoas com aquela cara de que bosta. Então é bom, isso é bom. E ele voltou surtado já, né? Ele já voltou entregando o que a gente espera. Sim. Pô, eu concordo, eu gostei muito da volta dele, porque não foi um negócio que a gente tava esperando, né? Teve gente até falando na timeline do Twitter quando ele saiu do quarto, pô, mas o Boninho não vai botar o cara logo na casa, não? Tem prova do líder, tinha que vetar mais uma pessoa antes da prova. Tava todo mundo esperando, né? Qual que vai ser esse momento? Eu não vi, assim, além do Ricardo, que ele falou do carro e tal, eu não vi ninguém na timeline falando que, ele vai tá dentro do carro, vai dentro do carro. É um negócio pra mim que não tinha pensado também. Foi muito legal. Achei bem divertido também. E ele já voltou vetando o Gabriel, né? Que as outras pessoas não vetaram, ele foi lá e vetou ele. O que vocês acharam desse veto na cara, sem nem pensar? Delicioso. Como eu falei, ele fez o que a gente queria. Ele entregou pra gente. E o povo ainda reclamou assim: por que ele faz isso? Gente, ele tá fazendo o que a gente quer. Vocês reclamam e pedem coisa pra ele fazer. Ele foi lá e fez. Ele deu esse gostinho pra gente, porque se ele não tivesse vetado, talvez a eliminação dessa semana seria outra, né? Ele poderia ter vencido o líder. Aí pronto, ele estaria aqui gravando o podcast na força do ódio. Logo depois a gente teve a prova do líder, né? Que o cara de sapato e a Amanda venceram, sendo que ele ganhou, né, na chave do carro, ganhou o carro e a liderança. Ela ganhou uma imunidade. O que vocês acharam aí do reinado do sapato? Olha, ele não. Ele fez errado, né? A gente sempre fala. Ele não tirou quem ele tinha que tirar, né? A Uhum. gente sempre fala, o principal é você tirar a sua indicação. Mas o que eu achei que ele foi bem ridículo, assim, na justificativa dele de voto. Ele já estava falando em votar nele antes de saber qualquer coisa, sabe? No César ou no Christian. Então achei meio nada a ver ele ficar colocando em outras coisas. Tipo, eu não sou cega, eu vi, entendeu? Então achei isso meio sem sentido, assim. Mas, até porque eu não acho que ele mentiu para enganar, eu acho que ele mentiu porque ele quis se passar. Se fosse para enganar, é outra coisa. Então eu acho meio nada a ver. Mas, Eu achei uma liderança normal, assim, sabe? Sem grandes acontecimentos, porque estavam acontecendo outras coisas paralelas. É porque ele fala assim, ele conseguiu o poder Coringa também, né? Era que vetar uma indicação da casa, Teve né? muito De mais poder votado. essa Ele teve. semana. Nossa, o deserto é cada vez mais poderosíssimo, né? Porque o deserto ganha tudo. É tudo que de bom que acontece naquela casa, o deserto leva. Mas ele queria tanto resposta do público, resposta do público. Eu sei que no mundo ideal, na cabeça da gente, a gente falaria uma coisa mais fácil, sendo que lá dentro é diferente. Mas como eu não tô lá dentro, então assim.
ele queria tanto a resposta do público, se ele justificasse e criasse e-mails para dizer que ele queria a resposta do público sobre o Gabriel indicando ele, faria sentido. Sabe? Se ele quisesse assim, não, eu vou indicar o Gabriel e na justificativa ele dissesse, eu vou fazer assim, eu acho que a liderança dele teria valido mais a pena, porque ele jogou, como o Dom falou, jogou o voto fora, porque o César, além de não ter sido eliminado, foi o menos votado do paredão. Embora não quer dizer que o César seja forte, né? Porque foi um paredão polarizado. Mas eu acho que a liderança ele foi ok, porque o VIP dele também não teve muitas surpresas. Assim, foi uma coisa ok que eu acho que aconteceu. Ninguém vai se lembrar tanto da liderança dele assim, a não ser quem torça Nem pra ele. aquele poder de ouvir o que eles falam teve muita influência, né? Ele Não ouviu, teve. acho que foi no sábado que ele ouviu uma conversa lá, até que o. Não tô lembrando direito agora, mas até o Guimê tava junto, tá? Eles estavam conversando. Ah, foi depois do jogo da Discord que eles ouviram só. Que eles viram o negócio de quebrar o grupo e tal, né? Que a Sarah tava falando que não queria mais no grupo do Aquário. Pelo menos foi essa a vez que eles usaram o espia BBB. Mas eu posso falar de uma observação que, assim, que eu tive na liderança do Sapato, que eu notei que ele conversou muito com o Fred para tomar as decisões dele. Eu achei que ele foi muito dominado pelo Fred, o Desimpedidos. Uhum. Toda vez que eu tinha VT no quarto dele conversando com o Fred falou pra ele não vetar o Gabriel do paredão, porque ele ia se dar mal aqui fora. Eu achei que ele foi muito dominado pelo Fred essa semana. Eu acho Eu acho estranho que o ele. Fred é muito. Ele acabou ficando muito rei desse grupo, né? Sim. É, sim, eu acho que esse grupo tem uma dinâmica diferente, porque por mais que eles vejam o Guimê como uma pessoa que está articulando as coisas, todo mundo respeita a última palavra do Fred, né? Aham. É Interessante. interessante. É porque, assim, o bom de ser um líder de grupo, falou aqui, não tô líder de grupo nenhum, né? Mas, assim, o bom de ver mostrar poder não é aquela pessoa que impõe o que é pra ser feito. Por isso que deixou o povo da casa e um povo aqui de povo de fora meio com o pé atrás com o Gabriel e com o Guimê, né? Porque era muito de posição, tipo, querer indicar o paredão que eles querem. Eu acho que o papel do Fred é muito mais por baixo dos panos, de uma forma mais singela. Sabe aquela coisa que você comenta sem pretensão nenhuma? Aquele Aham. toque que você dá na hora certa, no momento certo, mas que fica na cabeça da pessoa que recebe. Eu acho isso muito mais eficaz, porque isso não é danoso pro público, que o público não chama ele de manipulador, chama só de uma pessoa sensata, né, tá na moda no Twitter desde o BBB 18, mas eu acho que ele faz isso de maneira certa, então eu acho que ele foi orientado não só pela Boca Rosa, como pela Rafa Kalimann, né, então ele dá uns toquezinhos mais, digamos que, ok, olha, como o Fábio falou, isso do Gabriel não é legal, do que ele chega a gente assim, não, você tem que vetar o Gabriel porque isso, aquilo, não. Ele foi de uma forma mais singela, que deu pra todo mundo aceitar de boas. Então acho que isso é muito importante no jogo que tá avaliado aqui fora. Sim. É, mas eu acho uma escolha estranha colocar o Black no paredão direto, porque o Black era a pessoa que mais estava querendo sair do grupo, né? Era a pessoa que era mais fácil de puxar, assim, para formar alguma outra Então, coisa. mas eu acho que o Black fez isso de forma errada. Na conversa dele na É. festa, tipo, tá bom que o Dr. Fred chegou desmascarando e acabou com o brilho do olhar dele. Mas eu acho que ele na festa, ele se aproximou de uma forma muito tipo assim, me puxa aí. E não é assim que você tem que criar relações para poder sair, né? Uhum. Tá certo, faz sentido. E o anjo, gente, Ricardo ganhou, imunizou a Tina. O que vocês acharam do Ricardo sendo um anjo? Normal, assim, também não teve nada demais. A única coisa que o Ricardo tá entregando é surto, mas isso não foi nem por causa do anjo. Então, É eu achei. verdade. Eu só gostei que ele imunizou a Tina, porque nunca se sabe o que passa na cabeça do indicar ao paredão na hora do medo, né? Dizer assim, eu puxo a Tina, sabe? Então, eu Eu achei gostei que porque ele a ia dar pro Tina. Gabriel a imunidade. Nossa, ele seria a pessoa mais odiada Teve desse um papo podcast hoje. desse, né? Teve um papo Uhum. desse depois da prova do anjo, que ele chegou pro Gabriel e falou, deixa comigo, assim, uma coisa assim, né? Ele falou, tipo, eu não esqueço o que as pessoas fazem, É, tipo, um negócio assim. Eu fiquei com E esse assim, o medo que que também, o mas não Gabriel foi, fez por né? ele, né? Nada. Pois é. A única coisa que o Gabriel fez nesse programa foi falar que joga e não jogar. é. É. Mas eu acho que é isso. Quanto mais a pessoa fala que joga, mais tem uma galera que acredita. É, sim, Mas, sim. enfim, bom, tá aí. Enfim, o paredão foi formado pelo César, pelo Gabriel, pela Domitila e pelo Christian, que se salvou no bate-volta. Teve aquela dinâmica de indicarem dois pela casa, mas aí o Sapato vetou o Guimê, que foi o mais votado, e foi a Domitila no lugar dele. Não, foi o Christian no lugar dele. Aí o Christian se salvou. Vocês acharam correta como é que eu posso dizer, a estratégia dos grupos de votos?
Olha, o deserto, querendo ou não, pra mim deu um show de organização de votos. Eles tinham os Foi. poderes em mãos e souberam como fazer. Gente, eles conseguiram mandar o Christian pro paredão com o quê? Com 4 votos. O outro tinha 9. Não conseguiu pensar nisso, sabe? Então, assim, não conseguiram pensar, tipo, vamos mandar 5 votos e 4 outros. Ok, que empatar, mas pelo menos pra gente ia mostrar uma coisa tipo sã. Porque como é que uma pessoa que, na teoria, tá num grupo que uma pessoa assistiu tudo, né? Entre aspas, porque eles acham que talvez o Fred tenha assistido tudo, né? O Dr. Fred. E não fazem uma divisão de votos. Gente, eles meteram 9 votos. Foi tipo, parabéns, Fundo do Mar. 9 votos pra nada, porque não adiantou de nada. Mas eu achei que, né? Ainda bem que deu certo o resultado do paredão, mas foi uma jogada muito arriscada. De dar todos os votos de uma pessoa só, enquanto isso você sabe que o outro grupo tem o poder de livrar alguém do paredão. Como é que eles cogitaram a hipótese que o cara de sapato não fosse salvar o Guimê do paredão? Era meio óbvio, assim, que ele salvaria o Guimê, ele não salvaria o Gabriel, mas o Guimê ele salvaria. Talvez ele salvasse quase todo mundo ali, outra pessoa não. Talvez ele não salvasse o Bruno, por exemplo, e tal, mas eu acho que faltou o Fundo do Mar se organizar mais pra votos. Eles pensam tanto em jogo limpo, jogo limpo, jogo limpo, que ele fez uma combinação de voto, mas que nada é sujo, né? Então podia ter dividido os votos ali e ver no que dá. Porque nunca se sabe, gente. Só botar uma sementinha da discórdia. O Eu Dr. acho Fred que a soltava uma maioria das fake pessoas nem news, sei lá. pensa nessa coisa de divisão de votos, sabia? Eu acho uma bobeira esse negócio de jogo limpo, gente. Pelo amor de Deus, não tem ninguém ali jogando uma aberta de sujo, sabe? Uhum. Mas tudo pra eles é jogo sujo. A pessoa falou qualquer coisa é jogo sujo. Não é assim, né? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas quando o Poder Coringa foi leiloado, eles falaram qual que era a dinâmica tipo, os dois mais Não, votados, aí vai ter um veto da pessoa que ganhar o poder? não. Não, era Eles só tipo falaram assim, você dinâmica. pode vetar alguém do É. paredão. Era só isso. Só falaram isso, não falaram que ia ter dinâmica É, de dois mais não. votados e tal. Não. Ah, sim. É Quem porque deduziu isso foi o quarto deserto, que deduziu que teriam 2 a É. votar. Então o deserto tem. As mentes pensantes estão no deserto. então mais ponto pra eles, porque realmente Uhum. foi muito bom eles terem pensado nessa possibilidade, porque daí eles reduziram o dano, né? Eu gostei também. Uhum. E sabe o que é pior? Porque assim, como eu falei, o deserto tá com todos os. Tava com a faca e o queijo na mão, fez divisão de votos, fez tudo. Aí o povo tá dizendo, mas perdeu alguém do quarto. Gente, o deserto perdeu a melhor pessoa pra ser eliminada naquele quarto. É. Sabe, não tem mais ninguém sugando aquele quarto pra baixo. Agora é cada um por si e não tem uma história pesada de fundo. Então, eles foram. Olha, gente, tá acontecendo tudo certo pro deserto. Tô até com medo do que pode acontecer, mas eu, como gosto e odeio pessoas dos dois lados, assim, odeio não desgosto, né? Então, pra mim tá tudo tranquilo. Eu não tenho muito acompanhado o Twitter da parte de Big Brother, assim, da torcida do povo, mas qual parte que o povo tá gostando mais? Eu acho que tá equilibrado. Eu acho que no Twitter tá muito isso como eu falei agora. Tem gente que gosta de pessoas X de cada É. quarto. Não tem Uhum. um fã-clube fechado do quarto, sabe? Eu acho que tá muito. Tipo, eu gosto de fulano do deserto, mas eu também gosto de ciclano do fundo do mar. Então eu acho que não tem isso. Graças a Deus Eu não acho, ficou nisso. eu acho que a partir dessa semana vai meio que dissolver muito isso de grupo também, então as pessoas vão acabar tirando essa pira da cabeça também. Não vai ter mais aquário e deserto, eu acho. Tomara, Eu porque acho que isso é o muito povo. chato. As pessoas estão. Não, eu acho que as pessoas estão entendendo que existem prioridades dentro do grupo, assim, pelo que eles estão falando. Por exemplo, o Fred, para ele é muito confortável ficar lá. Ele é basicamente o rei do deserto, né? O rei do deserto. Engraçado falar assim. Mas ele é basicamente assim a primeira pessoa lá. Então, assim, para ele é tudo fácil ali dentro de mandar votos. Ele sabe que ele dificilmente vai ser votado. Uhum. Mas é totalmente diferente de outros participantes lá dentro que não tem proteção nenhuma. E tipo, ele já fechou o subgrupo dele. As outras pessoas não, eles têm que ser inteligentes e buscar isso, entendeu? Para eles não serem outra opção. Pode até manter o grupo de tipo um plano B ali, mas tem que Uhum. pensar assim, tá, mas como você suas relações com o resto da casa, para você não ser escolhido e tal. O problema do grupo é muito confortável, né? Se você tem a maioria tal, estar lá. E quando fica muito confortável, é só um ranking lá dentro. E aí? E o pior, Laura, É que nem é verdade. errado, né? Ele pensar nisso, né? O Fred, como você falou. Que ele tá julgando muito ele, que ele quer manter os grupos, mas como você defendeu, não é errado ele querer isso. Ele Não, tá não certo, é. ele tá pensando no melhor pra ele, gente. Não no melhor pra gente que tá assistindo, mas ele tá pensando no melhor pra ele. Que 1.700.000, né? Que já tá, vai pro bolso dele, É. não vai nada pro da gente. Pro jogo interno dele isso é bom, né? Não tem falta nenhuma. Bom, enfim, tivemos aí o Predão com 100 milhões de votos e o Gabriel finalmente foi eliminado.
dando a chance de abrir o jogo, né? Vocês acham que essa eliminação vai realmente ter esse efeito de é, abrir uma nova temporada dentro desse jogo? Com certeza. O discurso do Tadeu começou um pouco animado, depois entrou para um caminho que a gente fez, Tadeu, o que é que você está falando? Mas o resultado foi o que a gente queria, né? Assim, o que 53% do público votante queria e da gente que não vota também queria. Mas eu achei que foi porque o discurso foi muito disso, que o jogo continua e recomeça, né? Assim, a partir de agora. Porque o Big Brother, pode ver que a primeira semana aconteceu muita coisa. Se tivesse um podcast por dia, a gente tem assunto para falar sobre cada coisa que acontecia no dia do programa. Essa semana, o plot do Gabriel sugou todo mundo de um jeito que os enredos estavam querendo nascer, e ele estava barrando, porque tudo girava em torno do Gabriel e da paranoia dele de que se o público vai responder ou não, se ele for pro paredão, a gente quer uma resposta. Então ninguém sabia o que estava acontecendo e isso estava prejudicando muitos participantes. Quem via participantes fazendo comentários que dizia, então quer dizer que isso é suas verdadeiras cores sendo mostradas aqui na competição, né? Mas não, ele saiu. E eu acho que dá um leque maior pra isso, porque tem opções de, por exemplo, o quarto aquário achar que tá sendo bem visto, porque a gente sabe que tem pessoas surtadas lá ao ponto de achar isso, né? Que estão sendo bem vistos e que se o Gabriel saiu, todo mundo do deserto pode sair também. E tem o do deserto de achar, será que a gente tá sendo mal visto? Será que a gente pode debandar um pouquinho para outros lados pra ver o que vai acontecer? Então cria uns ICs e possibilidades que a gente vai ver no decorrer das semanas, porque se o Gabriel fica, o jogo ia continuar a mesma coisa, no sentido de que a resposta do Brasil foi isso e que ele ia ditar e não ditar as coisas que acontecem na semana. Então eu acho que é o resultado melhor pro jogo, para as possibilidades que vão abrir. E os jogos da Discord mostram isso. Eu acho que o Gabriel sair tem um peso interessante, porque eu acho que se ele ficasse mais uma semana, pela porcentagem, eu acho que ele já teria ganhado um fandom a mais de pessoas que querem dar uma nova chance Com pra ele. certeza. Eu acho que se esse moleque ficasse ontem, ele ia longe, ia muito longe. Ia ganhar uma base de fã aí bem. A gente conhece o povo, né? A gente conhece o público desse tipo de participante. Eu não entendo o que essas pessoas são fãs. Pra mim, ele é uma pessoa totalmente desinteressante, chata, não tinha um papo normal, era tudo bitolações de jogo, ai, querendo ser o novo Prior. Férias, como é que eles vão querendo falar? Férias de Acapulco. Faltou falar um de férias com o ex aqui, mas aí ele vai ter um férias de Acapulco, sabe? Uma pessoa pra mim que claramente não entende nada do que é jogar o Big Brother. Mas ele é homem, branco, hétero, então assim, já tem 50% de torcida. Aí é da sua, você. Na verdade, já tem 100% de torcida, aí você vai perdendo uns pouquinhos. É assim que conta para homem branco hétero. E aí ele perdeu demais. Mas eu acho que se ele fosse um pouquinho menos chato, ele teria ficado fácil. Mas não, ele era muito chato. Então ele ficou fácil. Mas assim, foi muito angustiante ver a porcentagem. Mas eu acho assim, como vocês falaram, o Gabriel estava travando todos os jogos. Era tudo sobre ele, era tudo ele, toda hora ele chorando, toda hora ele falando isso. A festa sobre o estresse que ele tá lá. A gente aqui tendo que viver essa situação constante de manipulação, dele só ficar falando a mesma coisa, você perdoe, era sempre a mesma coisa. A gente já estava vivendo isso há 2 semanas, entendeu? Basicamente. É muito chato, porque lá dentro e pra gente aqui, o jogo vira só isso. Porque não tem como você não mencionar isso, entendeu? Então tudo vai ficar nesse viés. Então eu acho assim, o jogo estava muito travado por causa disso, sabe? As relações e tal. E aí você tem os participantes lá dentro também, que só tinha que ficar falando disso o tempo todo, porque isso era o assunto central, né? A preocupação de como estava sendo visto, porque o Tadeu especificamente falou. Então, é uma coisa que estava tendo repercussão na cabeça dele lá dentro. Então, eu acho assim, muito ruim para a gente assistir, então ainda bem que acabou, e eu acho que era muito ruim para eles lá dentro também, né? As pessoas acuadas, as pessoas, porque por mais que a Bruna tenha sido a que sofreu, as outras pessoas sofrem também, elas estão vivendo no mesmo ambiente, convivendo no mesmo ambiente, ouvindo a pessoa falar as coisas, participando da situação, entendeu? Então não é só sobre os dois, é sobre todo mundo que está ao redor, assim como um relacionamento abusivo aqui fora, ou que tenha princípios, que tenham, né, red flags e tal, envolve a família, envolve amigos, envolve as relações. A própria ele toda hora reclamava da Larissa para a Bruna. Inclusive, ele deu um discurso contra a Larissa.
porque a Larissa ficava toda hora indo lá separar, na verdade. E Uhum. então a Larissa não tá envolvida? Ela tá envolvida, entendeu? Então todo mundo acaba ficando envolvido na situação. Então, Tava assim, eu Não, me e se senti ouvindo. ele quisesse. bastante. E se ele quisesse ser o Prior de verdade, né? Ele teria conseguido ficar, porque o Prior era engraçado nas festas e, como ela falou que ele não era. Mas é aquele ditado, né, gente? Ele mirou no Prior e acertou no pior. Então ele ficou completamente fora da casinha, assim, no sentido de ser um bom participante de reality show. Ele excedeu e tava bom de sair. Exatamente, pô. E ele não tem nem a oratória que, por exemplo, o Arthur Aguiar tinha, né? Por exemplo, o jogo da É, discórdia. O jogo da Discord segunda-feira, o cara passou em branco, assim, não falou nada, ele não consegue falar, ele não consegue peitar as pessoas. A Laura tava falando do que possivelmente faria ele ficar no paredão. O jogo da Discord de segunda-feira eu acho que foi muito determinante, assim, porque se Uhum. ele tivesse sim. se saído bem naquele jogo da Discord, eu acho que seria outra coisa. Se ele tivesse falado alguma frase de efeito, assim, se ele fosse bom, fosse carismático, com certeza seria outra história. E ele foi burro também, né? Porque ele deixa pra. Ele deixa cancelar os últimos no jogo da Discord, quando não tá mais ao vivo. Sabe? Você não tem chance de. Você não vai ter o mesmo público, né? A Globo e no Play depois, quase 1 hora da manhã, com aquele jogo da Discord que tá sendo É. gigantesco. Né? Ele achou que todo mundo ia dar tortada nele, mas a galera já tava em outra Uhum. É, situação. eles já tinham mencionado isso, né? Que eles estavam entendendo que não podia fazer isso. A É, própria Marvel falou também uma aprendendo, né? coisa que tem que Porque, tomar cuidado para não fazer a pessoa virar vítima. É muito ruim isso também, né? A pessoa vive pisando em ovos porque sabe É. que o brasileiro, para abraçar uma pessoa assim, é um pulo, né? As sim. coisas que mais ficaram na minha cabeça do BBB passado, do 22, o que mais ficou na minha cabeça até hoje são os jogos da discórdia, porque Uhum, o Arthur, ele era um mestre do vitimismo no jogo da Uhum. discórdia. Era um sim. negócio, assim, espetacular de ver até, porque o cara, ele tinha outra realidade paralela, ele conseguia manipular todo mundo. Então, eu acho que um momento vital do programa é o programa de segunda-feira, porque ele mexe muito com as pessoas e dependendo do discurso que o participante tem na performance que ele põe na segunda-feira, Uhum, Uhum. é muito valioso. É, eu sim. O concordo. que vocês estão Eu acho achando que o desses jogo. jogos da Discord que tiveram até agora? O Boninho tá conseguindo Eu acho que fazer são muito boas longos. dinâmicas. É Muito porque é longos, longo, é né? porque tem muita gente, é. Eu mesmo só tô assistindo no outro dia, assim, e porque sai no PPV quebrado, então na Globoplay no caso. Mas ao vivo eu não consigo assistir mais não, gente, pelo amor de Deus. É muito tarde agora, tá muito tarde. Eu acho que eles deviam fazer mais curtos, entendeu? Por que ser duas pessoas para você escolher? Uma pessoa só, cara. Ou então se É, tá muito curto, escolhe uma pessoa poder sortear e escolher duas, sei lá, sabe? Tá muito longo. O de semana passada foi pior ainda, né? Mas eu acho que esse tá muito longo. A ideia é boa, a coisa da torta, assim, ele se precavendo, né? O dummy que dá a tortada, porque para ninguém ser expulso, igual a Maria foi ano passado, sim. pra Não, mas sabe o que eu vi, Laura, no malvada. Twitter? A Maria falando assim, elogiando a produção por ter botado torta assim na torta, que eles querem evitar a agressão. Eu digo, Não, mas aí, ridículo. aí responderam ela, mas responderam falando assim, né, eu acho que a produção, quando criou a prova do ano passado, também não esperava que alguém ia levar uma baldada na cabeça, né? É, Ninguém esperava isso. Porque era só derramar água, né? Aconteceu agressão ali, é. infelizmente. Mas a dinâmica dessa segunda, que tinha duas pessoas, até eu até dou um desconto pro Boninho, porque eles fizeram aquilo lá meio que pra quebrar os grupos, né? Porque se Uhum. É, escolhia uma pessoa de um grupo e tinha que escolher outra do teu próprio grupo às vezes. Então foi meio que com essa intenção. Então eu dou um desconto. Mas não funcionou tanto, né, quanto a gente esperava. Eu acho que se ele tivesse separado em 4 grupos, seria sido melhor. Porque ainda assim deu pra muita gente ficar junto, né, do mesmo grupo. O É, segredo é sortear. Porque uma coisa que eu dou parabéns é como eles fizeram o sorteio do anjo. Ali eu gostei. Porque o do anjo, a pessoa era sorteada e ela vetava alguém. Então isso é intriga. Isso dá pra dizer, tá conseguindo intriga aqui. E se ele sortear duplas de líder e duplas de atividades que seja da casa, eu acho que é muito melhor, porque corre a chance de ficar metade e metade. Então, numericamente impossível, assim, quase eles fizerem sorteio pra dividir em dois grupos e dar o mesmo grupo de novo. Né? Então, uhum, tem que fazer pequenas coisas que têm grandes resultados. E o Boninho parece que não quer fazer isso. sim. Bom, de qualquer forma, né, o Gabriel foi eliminado, foi embora, ganhou um presente lá da Vivian, um travesseirinho, né, pra dormir pensando na Anitta fazendo mutirão pra ele. Quem só falava nisso, né? Gente, eu ainda não entendo quem torcer pra ele.
porque não entregava absolutamente nada. Nossa, Mas, também. bom, como é que vocês acham que vai ser a Bruna pós-Gabriel, hein? Porque, assim, eu vou dar minha opinião de que a Bruna nunca se perdeu por causa do Gabriel. Acho que ela já chegou perdida. Acho que ela nunca foi encontrada, no caso, sabe? Nunca se encontrou. Então, eu já não era muito. Eu gosto também. Também era uma pessoa qualquer ali no Big Brother. Mas muita gente dá aquela chance por ser a menina lourinha e tal, branquinha, era aquele privilégio de ser fofo que a Lumena falava, né? É, então, assim, vocês acham que ela vai ter uma reinvenção no jogo ali ou não? Vai ficar com o ciúme da Larissa com o Fred? Sabe o que eu acho interessante? É porque essa vai ser a primeira semana, de fato, que a Bruna vai estar jogando sozinha. Porque quando ela não foi dupla com a Larissa na primeira, ela teve o relacionamento com o Gabriel na segunda. Então, de fato, a Bruna agora tá go solo de vez. Sabe assim, vai ser a Bruna por Bruna. Não vai estar presa a mais nenhuma história ou dupla de twist, tudinho. Então, talvez isso pode dar um jeitinho que, como o Tony falou, apesar de ser fofa, atualmente ela tem uma torcida legal, assim, né, nas redes sociais. Vamos ver agora como ela vai angariar votos pra isso. Resta ela, sei lá, não sei qual mood que ela vai investir, mas eu acho que se reinventar, acho que dá tempo na terceira semana. Só não sei se ela vai ser votada agora, por exemplo. Então pode dar uma vida mais longa a ela. Mas eu acho que. Eu espero que ela entregue uma coisa boa e interessante, porque eu acho que ela tem potencial para dar um barraco com a Kay, por exemplo. Então eu quero ver isso. Eu acho que a Bruna, eu concordo com o que a gente falou, tipo, a gente vai ver agora, assim. Ela já teve momentos que eu achei que podem mostrar uma coisa um tanto interessante, assim, que ela já deu uns. Mas eu não sei, assim, vai depender de que ela quiser seguir. Mas eu acho que a Bruna, ela se prende muito no grupo e isso pode complicar ela. Eu concordo, eu acho que a Bruna tem uma personalidade excelente, assim, pra entreter na TV. Ela é muito meio louquinha, assim. Eu acho que ela vai longe se ela conseguir capitalizar essa personalidade que ela tem. E eu acho que ela fica muito. Isso que a Laura falou mesmo, ela fica muito presa pelo que ela recebe ordens do Guimê, recebe Uhum. ordens Uhum. do Fred, e ela fica muito presa nisso. Ela não consegue viver o jogo, assim, só por ela. Mas eu gosto muito dela. Sim. Bom, antes da gente continuar, a gente faz a nossa publi aí. Ah, fazer publi. Vamos lá, gente. Aquele momento que eu quero dizer que se você estiver ouvindo a gente em alguma plataforma de áudio, é 5 estrelas, por favor. Se tiver uma plataforma que dê comentário, comenta um coraçãozinho, que seja, bota o emoji da sua torcida. E se segue a gente nas redes sociais, Extra Podcast BR no Twitter, Extra Podcast no Instagram. Vão lá, porque a gente tá fazendo post, a gente comenta, a gente faz enquete, sigam nossas redes sociais individuais. E é isso, vão seguir a gente em qualquer plataforma, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, que seja, a gente tá lá, em todos os lugares. A gente é quase onipresente, porque tem plataforma que a gente não entra ainda, mas a gente tá entrando aí em várias. Lembrando também que toda quinta a gente fala de BBB e toda segunda sobre o Masked Singer Brasil. Inclusive, gente, vão ouvir o episódio do Masked Singer porque tinha gente revoltado já com o dessa semana, né? Pra mostrar as saudades de quem quer ouvir a gente revoltado com reality show musical. Sim. Uma coisa que aconteceu, que apontaram no Twitter, nas redes sociais em geral, foi interessante que jogaram, né, o ranking aí das pessoas mais rejeitadas em paredão triplo, e nunca teve um homem branco entre os 10, entre o top 10 mais rejeitados no paredão triplo, né? É sempre mulheres ou homens negros que estão ali nesse top 10. É, e aí, gente, qual é o take de vocês sobre isso? Dá um Olha, podcast inteiro, né, sobre isso. eu não fiquei surpresa quando eu vi. Eu É, achava que eu tinha uma ideia que era isso, só que eu nunca tinha visto exposto de uma maneira tão clara essa questão, né? É, algumas pessoas ali, especialmente, a gente se questiona muito qual é o grande crime que essa pessoa fez para criar tanta rejeição, né? Mas mais do que isso, fala muito sobre quem a sociedade protege, quem a sociedade dá chances, quem a sociedade está pronta para dar chances, quem a sociedade considera que nunca cresceu. Eu duvido que uma mulher de 24 anos é considerada uma menina que não cresceu, em qualquer situação. Não existe isso. Então, eu acho que isso conta. O homem hétero branco é o status quo, é quem comanda
tudo na sociedade, é ele que manda, né? E ele nunca vai querer perder essa posição de privilégios. E para ele é muito simples não sair disso, né? E continuar e ter esse apoio, assim, ele é muito interessante como a sociedade trabalha as situações, sempre trabalhou as situações para a culpa sempre ser da mulher para qualquer coisa e para o homem nunca ser culpado de nada. E, além disso, ter todo esse corporativismo masculino, né? Que é homens apoiam homens em primeiro lugar. Homens sempre duvidam de mulheres, de minorias e sempre confiam primeiro na palavra do homem. Tem pesquisas sobre isso, falando que sempre se confia mais na palavra do homem branco. Então, assim, é um reflexo da sociedade, óbvio que é um reflexo da sociedade. É um reflexo de quando a gente vê homens brancos que mataram a família em fotos com a família feliz. Ninguém nunca suspeitou que isso ia acontecer. Com serial killers. Lógico que eu não estou falando uma coisa de reality show, é só um reflexo. Porque a nossa reação com essas coisas também é reação com isso. Só que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar também. Como a gente exagera certos traços que são considerados de minorias e não tem o mesmo ódio com o homem. Por exemplo, a Paula agora virou a maior persona não grata na internet. Por quê? Porque ela supostamente atrapalha o casal imaginário. Cara, eu acho que a Paula pode ser chata, o que foi, ela é meio chata mesmo, mas assim, Sim. qual é o crime de ser chata? Ainda mais num reality show que você cria rusgas, cria incômodos, e incomodar é bom. Muita gente que foi considerada chata tem grandes torcidas, tipo a Manu Gavassi, que ela era considerada chata por muita gente, chatinha, não é verdade? E ela tinha uma torcida imensa. O que classifica o que é uma pessoa que pode ser chata, que tem esse direito de ser chata e ter torcida e uma não? É isso, são essas relações. A gente decidiu que você não merece esse homem, nosso homem especial, então você é minha inimiga, tá? Porque a maior parte dessas coisas de shipper são mulheres. Então você é minha inimiga, a mulher é acostumada a pensar em outras mulheres como suas inimigas para todas as coisas, e é isso, e o homem nunca pensa assim sobre si. Os homens buscam relações entre si em primeiro lugar. A mulher que tem relacionamento, tudo, ela raramente vem em primeiro lugar. Quem vem em primeiro lugar é o outro homem que ele tem relação. Ele não fala das mesmas coisas com as mulheres e etc. Então, é um reflexo de quem vota, quem tem pena, de mães que aprenderam assim, de mães que ensinaram assim. Ah, tem que fazer isso para ele, porque você vai fazer tudo errado. E é isso, a gente não vê toda vez mulheres sofrendo, ah, é porque meu marido não sabe fazer isso, não sabe nada, porque a sociedade não exige que ele saiba nada. É a mesma coisa, a sociedade não exige que ele se responsabilize por nada. Tá todo mundo exagerando, ele é coitado e ele é acostumado a usar isso ao seu favor. Se uma mulher tivesse agindo da mesma forma que o Gabriel, ou por exemplo a Paula mesmo, tivesse agindo da mesma forma de se vitimizar, ela não seria olhada da mesma forma. Ela seria simplesmente escorraçada por um casal que não existe, por outras mulheres também. Olha aí, quem tava com saudade das canetadas da Laura veio aí Ai, impotente. Não, pô, eu tô perfeito. guardando isso, assim, porque eu tô muito incomodada, principalmente com as coisas que as pessoas falam da Paula. Cara, você não precisa gostar, mas eu vejo as pessoas usando um palavreado, uns xingamentos, e eu fico, cara, por quê? O que ela fez que merece você ficar chamando ela de vadia, de vagabunda? É, real. Pode falar. Eu Não acho que tinha nem o que falar. você falou. Laura, você falou tudo já, então. É. Passando para o próximo ponto da semana, que serão os nossos destaques da semana, né? Toda semana, cada membro aqui, nosso convidado, a gente escolhe um participante que tenha se destacado, às vezes pode ser que seja o mesmo participante, né? Por todos. É, vamos lá, então. Fábio, qual que é o seu Oi. destaque da semana? Quem é o participante que você acha que se destacou Cara, no tava jogo? pensando que eu ia falar eu ia falar do Fred, mas a gente já falou bastante do Fred no podcast hoje. Então eu vou falar de um cara que assim que eu tô notando ele um pouco apagado da edição e tal, mas eu tô vendo que ele tem um jogo bom, que é o Gabriel Mosca, cara. Gabriel Mosca. Não consigo falar esse nome direito. O Gabriel, ele meio que é um flutuante, assim, que a gente chama, né? Mas sei lá, ele se dá bem com a galera do outro quarto, mas
Ele até tem mais rusgas com o povo do Aquário do que do deserto, né? Ele fala, por exemplo, que não ia votar em não sei quem, aí arranjou uma briguinha com o Fred Nicásio e tal. Eu acho que ele tem um jogo bom, assim, acho que ele vai longe com esse jogo. É uma impressão que eu tenho, assim. O O Guimê já Renato tá de mirando Pantanal. ele, né? Curtindo. É, Isso é verdade. ele já entrou no radar da Tina. Já É. tá lá. No meu caso, eu estava olhando as minhas notas. A minha maior nota essa semana foi do Dr. Fred Nicastro, porque o Dr. Fred conseguiu entrar na mente de várias pessoas ali dentro, que é a Uhum. graça da coisa. Ele foi divertido no jogo da discórdia, né? Só que eu acho que ele falhou na estratégia de votos, mas eu acho que ele conseguiu entrar na mente de várias pessoas, principalmente do Sapato, então eu acho que isso foi importante com o jogo. Mas, pensando em destaque do jogo, eu fiquei entre três pessoas. Eu fiquei entre a Aline, a Marvila e a Sara. Por quê? Porque eu acho que a Aline, ela não vai ser votada tão cedo por ninguém. Eu acho que ela é uma das pessoas que pode chegar numa final sem ser votada. Ela é muito esperta, ela não deixa de se posicionar no jogo da discórdia, Uhum. ela se posiciona, não deixa de se posicionar nas combinações de voto, e eu acho que ela tem uma boa relação com todo mundo na casa. Ela foi muito empática com a Bruna, falando sobre, ela não ficou passando pano, né, na cabeça do Gabriel. Eu acho que ela é muito boa, uma participante muito que eu acho que as pessoas gostam com facilidade, lá dentro e aqui fora, entendeu? Eu É acho que ela verdade. tem uma imagem muito positiva. Então, ela, para mim, é um destaque por isso. Por isso que eu dei uma nota boa para ela. Eu acho que ela tá indo bem, assim. Se eu fosse apostar uma pessoa que eu acho que chegaria na final sem ser votada, seria provavelmente ela e o Gustavo, cowboy. Mas ele não faz nada. Ele é porque ele é cowboy e tem a... Todo mundo que é cowboy já entra com uma torcida específica, né? Pode ser, cowboy entrou com uma torcida. Ela não tem esse caso, né? Então, mas eu acho que ela se porta de uma forma que traz dentro e fora uma boa relação. Então eu Foi acho a que ela está aqui Aline, por isso. foi a Aline e o cowboy que não receberam o tortado da segunda, né? É. Aí eu fiquei entre a Marvila e a Sara. Por quê? Eu acho que a Marvila e a Sara têm boas visões de jogo, muito espertas na hora de comentar. A Marvila mesmo, como disse, falou que não pode vitimizar. A Sara também falou sobre isso. Falaram sobre as questões de grupo, tudo. Inclusive, a Larissa copiou uma fala da Marvel que ela viu pelo Coisa, depois falou e ganhou crédito, mas a edição deu crédito para a Marvel, né? Eu acho que elas são jogadoras a se olhar. O problema delas, assim como da Aline, é que elas acabam ficando presas no grupo ainda, no conforto do grupo. Mas eu vejo na Sara e na Marvel uma vontade de ir além disso, além do grupo, além dessas colocações. Mas para mim elas foram muito espertas. E o meu destaque da semana entre as duas vai para a Marvel. Eu acho que ela teve ótimos comentários. Ela sempre vai bem no jogo da Discord. O jogo da Discord semana Uhum. passada, ela falou super bem, se posicionou. Essa semana também ela se posicionou bem. Ela E ela explicou foi bem as muito alta razões dela. nessa, né? Isso. Ela tem uma boa relação com as pessoas na casa, ela é bem querida lá dentro, que é importante. E eu acho que ela tem boas sacadas de percepção de público e das relações internas. O que eu acho que é muito importante para o programa. Mas a fala dela sobre não vitimizar o Gabriel, que a gente sabe como é que são as coisas, assim, e sobre o público pode estar achando dos grupos, foi o que cementou para mim ela como meu destaque da semana. Eu acho que ela é uma personagem que pode crescer bastante. E se você for olhar aqueles instas que as pessoas colocam, quem você gosta e desgosta, sabe? Aqueles instas de fofoca que eles colocam toda semana, dê a sua avaliação, gosto ou não gosto. Ela tem uma porcentagem de gostar muito alta, então eu acho que ela é uma personagem que está numa boa posição. Mas, assim, é muito pelo potencial, o que eu acho que ela pode entregar também. Veremos se ela vai entregar. E eu tinha botado aqui já na anotação da Laura Aline, porque ela falou tão bem da Aline, eu fiz o destaque da Laura vai ser a Aline. Tinha até anotado aqui. Porque Não, Laura era uma dessas simplesmente. três, mas eu acabei escolhendo a Marta. Porque Laura simplesmente. Eu não vou escolher minha segunda opção, que seria a Sarah, porque eu acho que a Sarah é um tipo. Como a gente fala em
em reality shows como Survivor, que é um social butterfly, que é aquela pessoa que tava naquele grupo pra tomar torta, mas a própria Bruna se recusou a dar tortada nela, por exemplo, mas que o povo julga muito as pessoas por dizer, ai, se dá bem com todo mundo. Gente, é um jogo de convivência, se dá bem com todo mundo é não ir pro paredão. Pode chegar na final sem paredão, gente. Tem histórico de gente que fez isso. É difícil hoje em dia porque vai 3 pessoas, tem twist na prova e tal, mas eu acho que ela tem os méritos delas porque ela é uma plantinha que eu gosto de acompanhar, a Sarah. Mas meu destaque da semana é pra Marvel também. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo desse episódio, o Big Brother estava engessado numa narrativa, né, pesada, que estava ficando pesada cada vez mais, ia acabar dando muita confusão aqui fora, porque as torcidas iam polarizar bastante. Mas ela tem boas sacadas de jogo, mas infelizmente ela não aparece pré-edição. Mas ela faz uma coisa que é extremamente maravilhosa, que é aparecer na edição ao vivo. E ela sempre vai no começo dos jogos da Discordia. Por isso eu vou tender agora, gente, a dar uma pontuação um pouquinho. Eu acho que eu vou dar meio ponto pra qualquer pessoa, nosso ranking, né, que a gente faz de nota, pra cada pessoa que optar por ir ao vivo. Porque isso eu acho que é uma boa atitude, porque aí você sabe que, não é entre aspas, sabe? Eles devem pensar que pelo menos as 5 primeiras pessoas estão no ao vivo. E a Marvel sempre é uma das primeiras aí. E eu sempre me surpreendo, porque ela não causa por causar. Ela traz realmente comentários pontuais de coisas que ela observou na casa. Que é uma coisa que a gente também viu. Por exemplo, como foi citado isso do Guimê, ela trouxe a comemoração do Guimê, que a gente comentou muito no Twitter, que a gente viu pessoas comentando isso da comemoração dele, falando que graças a Deus, porque Deus isso. Verdade. E a Marvel trouxe isso, ou seja, ela pontuou muito bem essa parte. Ela trouxe um ponto que a gente aqui fora tinha levantado. Então é sinal que o povo lá dentro viu isso também. Mas só a Marvel aparentemente teve coragem de externar isso na hora do ao vivo, que talvez algumas pessoas do público de casa tenham deixado despercebido. E ela no jogo da Discordia, pra mim, eu pensava que não tinha como ser melhor, e essa semana ela foi ainda melhor. Ela, além de não conseguir ficar feia com torta na cara, isso vale pontos demais também, mas ela também tem esses comentários perspicazes e de pessoa que observa. Então não pode ser chamada propriamente de planta, porque não aparece na edição, mas ela tem observações. E se ela for planta mesmo, vai ser uma plantinha que eu vou adorar regar, porque ela tá fazendo comentários muito bons, sem falar que ela canta muito também. Tanto que eu dei stream pra ela, ela foi minha artista mais ouvida do meu Last FM essa semana. Parabéns, Marvel. Não levou o BBB, ó, mas levou uma semana minha, então tá aí. Mas eu gosto bastante dela, assim, que ela é simpática e carismática, gente. Eu acho que ela merecia uns segundos mais de tela, sabe? Não se prender só naquela mesma fórmula de casal e de outras coisas, mas eu acho que ela tem muito potencial. Eu vejo muito da Thelminha dela, no sentido que a gente sabe que é boa, mas a edição não valorizava, que a Thelminha veio crescer depois, né? Assim, é a edição mais sucinta. Eu acho que a Marvel ela tem muito material para ser entregue de análise, de comentários de jogo, porque ela saca muita coisa que a gente aqui de fora também saca, mas falta, né, ela conquistar a pessoa que edita o programa, que é o ponto principal. Pra mim, destaque da semana é Dr. Fred de novo, porque ele movimentou, ele voltou, ele criou na cabeça dele várias situações que aconteceram sim, mas que ele aumentou muito, sabe? Então, assim, acho que ele vive no mundo. Quando ele voltou, falou assim: o príncipe agora voltou coroado, é perfeito, né? Ele rindo no jogo da Discord depois que o Ricardo fala com ele numa situação absurda. Aí ele começa a rir, meio coringar ali no meio. Foi um VT, assim, incrível. A pessoa que mais gerou memes pra gente, GIFs que a gente vai ficar usando por muito tempo. Então não tem como, no momento, tirar o meu destaque do Dr. Fred. É uma pessoa que tá ali entregando o que a gente quer. Não, e ele é o protagonista, né, Tonho? 2 semanas protagonizando é para poucos. Tem Essa jeito. semana ele vai levar um ataque bem pesado, né? Acho que vai ter muito voto nele. Não, prova tem Também grandes chances de semana que vem esse podcast já lamentando a eliminação do Dr. Fred. Infelizmente a gente sabe que ele não tem força pra sobreviver a todo mundo, né? A qualquer hora configuração de de ter paredão. a prova da Coca-Cola aí mijada pra ele ganhar, né? Como tivemos a Carol Conká. Então, eu não entendo o que o Dr. Fred tem de tão assim, para as pessoas. Tem gente que tem um ódio a ele. O que ele fez de tão grave? Será que se ele fosse branco, hétero, ele teria esse ódio todo? Porque eu acho meio bizarro. Eu vejo umas falas sobre ele, assim, falando muito da arrogância, tudo como se fosse o primeiro, sabe? Participante arrogante, que a Ana Paula era super arrogante, tinha uma torcida gigante. Eu concordo. Mas eu acho que o que prejudicou ele foi aquelas falas dos enfermeiros e da bicha caricata que ele falou, né? Eu acho que isso aí foi o que acabou, na primeira semana ainda, né? Eu acho que acabou dando um gostinho amargo, mas eu também concordo com a Laura.
Não, eu acho assim, no Big Brother a gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Isso todo mundo sabe, qualquer competição, né? Não é obrigado a gostar de todo mundo. Mas a gente pode, gente, reconhecer as pessoas por isso, né? Tipo, o Dr. Fred não está no meu top 3 de torcidas pra ganhar o Big Brother, assim, que eu torço mesmo o Big Brother, porque eu tenho meus gostos pessoais e tal, etc. Mas, quando é na hora de dar nota pro ranking, por exemplo, ele sempre tá no meu top 3, porque eu reconheço o jogador que ele é, sabe? Então a gente pode torcer pra uma pessoa que não seja tão boa jogadora, mas também tem que reconhecer as pessoas que estão entregando coisa pra gente, porque é um entretenimento. E tem gente que reclama e fala assim, eu quero tirar o Dr. Fred. Gente, ele não fez nenhum crime. Tá bom Não. demais. Então deixa ele continuar sendo louco, porque tem fãs, vamos dar nomes aos bois, tem fãs da Amanda que estão odiando eternamente o Dr. Fred. Sim. Gente, se vocês acham que ele fica pegando no pé da Amanda. Gente, pra Amanda é ótimo ter alguém pegando no pé dela. Porque ela vai aparecer pra edição, porque não sei se vocês sabem, fãs da Amanda, ela não apareceu muito na edição porque a edição não queria mutar ninguém defendendo o Gabriel, e foi uma coisa que ela fez bastante essa semana, né? Então, ela tinha, assim, como ser queimada. A mamãe do mas Gabriel. o povo mas o povo tava amor de mãe, estelando Amanda. Mas tava assim, então assim, quando você tem uma pessoa que rivaliza com seu favorito, gente, é bom demais, porque favoritismos nascem assim. Né? A gente sabe isso que isso acontece. Teve a Carol Conká pra Juliette e teve a Jade Picon pro Arthur Aguiar. E olha os dois, com 1,5 milhão na conta. Então, se tiver alguém que rivalize com seus favoritos, melhor ainda. E Dr. Fred, gente, pelo amor de Deus, eu fico com pena dele, assim, dele em sentido, porque certeza, gente, que ele vai ter uma porcentagem maior do que o Gabriel, né? O que vai deixar ele um pouco mais triste ainda. Porque se ele pegar, tem como sair. Ele tem como sair com 70%, 80%, gente. Beirando os 90% ainda, dependendo da configuração. Mas ele é muito injustiçado nesse quesito da torcida. O povo não valoriza o entretenimento saudável, assim, entre aspas, que a gente tem. Mas o público em geral, né, Laura? Esse podcast aqui a gente investe em nossos surtos, mas a gente dá uns devidos créditos às pessoas. O importante é que eu valorizo. Dr. Fred, estamos juntos. Pra mim, quando falar BBB 23, quem eu vou lembrar vai ser o Dr. Fred, tenho certeza. Eu também. Em pouquíssimo tempo já marcou muito como um dos melhores personagens. Sim. E vamos, Dr. Fred, de convidado nesse podcast até o final do ano. Vamos lá, Dr. Fred. Imagina ele xingando a gente. Eu tenho certeza que ele xinga a gente. E não vai xingar não, Laura. Eu sou dado de saúde, mas não sou enfermeiro, então a chance de ele me xingar é 0. Você é colega de fisioterapia dele. Incluindo justamente isso. Eu tava reclamando que não tinham fisioterapeutas legais, que tinha que ser eu, né, que pra legal, mas até que ele tá entregando a coisa boa, então vou deixar ele ser fisioterapeuta, assim, também. Um pouquinho, vou dizer que tá representando um pouquinho bem, pelo menos entregando surto. Mas se ele, olha, se no dia que ele abrir a boca e falar que o Crefito cobra unidade de cara, eu dou 10 pra ele no nosso ranking. Porque ele tem que militar. Vai lá, Dr. Fred, usa essa plataforma e pede pra baixar, pra dar um piso salarial pra gente. Fala bem da saúde, pelo menos, não critica mais ninguém da saúde. Fala bem. Bom, nosso ranking da semana 2, com as notas que a gente deu, vai sair nas redes sociais na sexta-feira, lá no Instagram, no Twitter, no YouTube. Então segue a gente por lá também para você ver como ficaram nossas notas, quem ficou em primeiro, quem ficou em último. Antes de encerrar, queria agradecer muito a presença do Fábio aqui com a gente. Muito legal ter você. Espero que você volte para comentar mais vezes o Big Brother. E se você quiser deixar um recado aí, agora é só. Pô, que isso, o prazer foi meu, gostei muito de participar, vocês são muito, muito sábios dos realities, eu gosto muito, muitas das pérolas. Muito obrigado pela presença, espero que me convidem de novo, eu com certeza voltarei, podendo estar, estarei aqui. Só falar a gente tem um canal no YouTube que a gente também fala sobre reality todo dia, tem lives lá chama Comenta Web, tem no Twitter, se for no meu perfil você vai achar também. Mas a gente faz lá no YouTube todo dia umas lives falando a respeito do BBB. Quando não tem BBB, a gente não faz mais nada, porque não tá dando muito tempo. Mas é isso. Obrigado. Tá ótimo, então todo mundo segue lá e vai estar o link, o arroba, tudo aí na descrição do episódio, para quem quiser seguir lá e dar esse apoio. Algum recado final, gente? Os beijos pra amigas da Laura. Kate agora tá se policiando pra não errar, né, Laura? Pra não esquecer mais. Né? Assim, que elas reclamam, se esquece. E eu queria mandar um beijo especial pra @DruCapa no Twitter, né? Uma querida, ou querido, ou queride, que eu não sei ainda, gente, porque não tinha o nome da pessoa pra saber. Mas que segue a gente faz tempo, eu ouvi a gente começou a seguir no Twitter, eu segui ela de volta. Então, um beijo especial pra essa sinta-se abraçada, porque ela disse que tava fazendo as coisas do dia, tava ouvindo o episódio do Masked Singer Brasil e tava pronta pra escutar a gente criticando e comemorando a eliminação do Gabriel Quinto. Eu falei, será que vem aí? E veio aí. A gente comentou, criticou e comemorou. Mais um beijo, continue ouvindo, gente. Você também aí, continue ouvindo a gente. É isso, então. Gente, obrigado por nos ouvir até agora. Sigam a gente nas redes sociais, sigam o Fábio também, canal dele. E até uma próxima. Tchau. Tchau.